Você já parou para pensar por que as guerras mais longas e sangrentas da história quase sempre têm como pano de fundo a fé? Roma, Meca, Jerusalém. 3 cidades, 3 centros espirituais, 3 promessas de salvação, mas também 3 epicentros de dominação. Enquanto o mundo discute petróleo, política e poder, há uma verdade que quase ninguém ousa admitir. As guerras do Oriente Médio não são apenas por terra. São por eternidade. Roma representa a cruz. Meca, o crescente. Jerusalém, a terra prometida que todos querem, mas ninguém pode realmente possuir. Por trás de cada bomba, cada discurso, cada tratado, existe um embate invisível entre 3 civilizações que juram representar a vontade de Deus. E é essa disputa que transformou a fé em trincheira, a oração em bandeira e os profetas em soldados. Neste vídeo, você vai entender como essas 3 cidades se tornaram os vértices de um triângulo sagrado e perigoso. Vai descobrir como suas histórias se entrelaçam com as cruzadas, o Islã, o Império Romano e as guerras atuais. E por que, no fim, quem controla esses lugares acredita estar mais próximo do próprio céu. Prepare-se para uma jornada por desertos, catedrais, mesquitas e profecias. Porque o conflito que começa em Roma, Meca e Jerusalém nunca terminou. Há cidades que respiram história, mas há outras que exalam destino. Roma, Meca e Jerusalém não são apenas pontos no mapa. São símbolos. São chamadas. São promessas gravadas em pedra, sangue e fé. Roma carrega a cruz dos apóstolos. A sede de um império que se dizia eterno e que sobreviveu na alma da igreja. Seu mármore já viu gladiadores, imperadores e papas. E até hoje, da cúpula do Vaticano, ressoam decisões que afetam bilhões. Meca é o coração pulsante do Islã, a cidade onde Maomé ouviu os céus, onde peregrinos giram em torno da Caaba como planetas ao redor de um centro invisível. Quem controla Meca não governa apenas a Arábia Saudita. Governa o espírito de uma religião que une milhões sob a frase: não há outro Deus senão Allah. Jerusalém. Jerusalém. A cidade onde o tempo se dobra, onde o passado, o presente e o fim do mundo se encontram na mesma calçada. É sagrada para judeus, cristãos e muçulmanos. E ao mesmo tempo, é uma cidade dividida, vigiada, ferida, onde sinagogas, igrejas e mesquitas dividem muros e suspeitas. Essas 3 cidades são como vértices de um triângulo invisível, um triângulo que sustenta a estrutura espiritual do mundo. E ao mesmo tempo, o condena a conflitos cíclicos, porque cada uma delas carrega uma promessa de domínio. E essas promessas não podem coexistir pacificamente sem que uma seja, no mínimo, reinterpretada. Roma proclama que o Filho de Deus fundou uma igreja universal. Meca afirma que o último profeta trouxe a revelação final. Jerusalém se ergue sobre a fé de que ali reside a aliança eterna entre Deus e um povo. 3 verdades. 3 exclusividades. 3 narrativas que não aceitam ser apenas mais uma entre outras. É por isso que a história do Oriente Médio, e da própria humanidade, está entrelaçada a esse triângulo. Porque o que está em jogo não é apenas fé. É soberania espiritual. É quem dita o que é certo, quem define o que é sagrado, quem interpreta o juízo final. Quando Roma enviou cruzados à Terra Santa, não foi apenas por Jerusalém. Foi para reafirmar sua visão de mundo. Quando o Islã se expandiu pelas espadas dos califas, foi também para libertar o que consideravam a pureza da revelação. E quando Israel foi restabelecido no século XX, a batalha pela alma de Jerusalém apenas mudou de roupagem. O que une essas 3 cidades é o desejo de eternidade. Mas o que as separa é a incompatibilidade das suas missões absolutas. E aqui reside o perigo. Porque enquanto o mundo moderno tenta impor democracia, petróleo e tratados diplomáticos, o Oriente ainda gira em torno de visões milenares que não se negociam com papel. No fundo, a guerra continua porque ela nunca foi apenas por terra. Ela é por céu, por salvação, por narrativa. E enquanto Roma, Meca e Jerusalém existirem, como símbolos e como centros de fé,
Essa disputa nunca dormirá completamente. Ela apenas muda de nome, de fronteira, de rosto. Mas seu coração continua o mesmo. A busca de 3 cidades por um mesmo trono, que só pode ter um rei. Roma foi, antes de tudo, um império. Espadas, legiões, engenharia. Ela não começou com cruzes, mas com águias. Durante séculos, Roma era a encarnação do poder humano. Estradas que cruzavam continentes, leis que moldaram o Ocidente, um exército que dobrava reis. Mas algo aconteceu no coração desse império que mudou tudo. Um homem crucificado na periferia da Judéia. Um suposto Messias. Sem exército, sem riqueza, sem templos de pedra, mas com palavras que incendiavam corações. No início, o império reagiu com violência. Cristãos eram perseguidos, mortos, queimados como tochas vivas nos jardins de Nero. Mas quanto mais sangue derramavam, mais crescia o número dos que chamavam Jesus de rei. Até que um dia, o impossível aconteceu. O imperador se converteu. Constantino. Com ele, a cruz deixou de ser símbolo de vergonha e passou a enfeitar os estandartes das legiões. Roma, o império da guerra, agora marchava sob o nome da paz. Mas havia um preço. A fé que nasceu nos becos de Jerusalém agora era vestida em ouro, púrpura e poder. Os mártires deram lugar a bispos influentes. E a igreja se transformou numa instituição imperial. Roma não dominava mais apenas corpos. Dominava almas. Nascia ali o que chamamos de cristandade, uma fusão de trono e altar, de espada e incenso, de evangelho e decreto. Durante a Idade Média, o Papa não era apenas líder espiritual. Ele coroava reis, declarava cruzadas, excomungava impérios. E Roma, mesmo com o colapso político do Império Romano do Ocidente, permaneceu de pé, como sede da Igreja Católica Apostólica Romana. Enquanto Meca e Jerusalém ainda emergiam como polos de fé, Roma já havia aprendido a governar com mais que espadas. Ela usava dogmas, bulas, concílios, mas também usava o medo, a Inquisição, os anátemas, as fogueiras. Porque o poder absoluto, mesmo quando vestido de batina, nunca é inofensivo. No coração de Roma está a Basílica de São Pedro, mas sob ela estão os ossos do próprio apóstolo, o pescador que morreu de cabeça para baixo, recusando a glória do mundo. Essa é a contradição que Roma carrega até hoje. Ela proclama o nome de Cristo, mas com as ferramentas de César. E mesmo após o surgimento do protestantismo, das reformas, da modernidade, Roma não desapareceu. Ela apenas adaptou sua linguagem. Hoje, o Vaticano é um Estado, um observador nas Nações Unidas, um formador de opinião global. E cada Papa carrega em si séculos de herança e de expectativa. Para o católico devoto, Roma é a voz da tradição. Para o crítico, é a encarnação da dominação religiosa. Mas ninguém pode negar. Roma ainda fala. E quando fala, o mundo escuta. Porque o que começou com impérios e mártires, se tornou algo mais. Um centro espiritual com poder de moldar consciências, influenciar eleições, definir o que é certo e errado. E essa Roma, com sua história manchada de glória e culpa, é o primeiro vértice do triângulo que ainda move guerras invisíveis. Muito antes de ser sagrada, Meca era uma rota, uma cidade de caravanas, um oásis de comércio, onde tribos árabes se encontravam para trocar mercadorias e adorar ídolos. Na Caaba, aquela estrutura cúbica de pedra negra, estavam dezenas de deuses. Cada tribo tinha o seu. Era um panteão tribal, politeísta, ancestral. Mas tudo mudou com um homem. Um órfão, mercador, solitário. Seu nome, Muhammad, Maomé. Disse que aos 40 anos, ele recebeu algo que o mundo jamais esqueceria. No silêncio da caverna Hirá, ouviu uma voz. Recita, em nome do teu Senhor que criou. O anjo Gabriel. A revelação. O Alcorão. Maomé não apenas falou de Deus. Ele declarou que não havia outro além de Allah. E que ele, Maomé,
Era o último de uma linhagem de profetas: Noé, Abraão, Moisés, Jesus e agora ele. Isso não era apenas teologia. Era uma ruptura. Meca rejeitou. Os líderes tribais tentaram silenciá-lo. Mas ele resistiu. Foi perseguido, boicotado, ameaçado, até que fugiu para Medina, a Égira, marco do calendário islâmico. Lá, não só foi acolhido, mas também se tornou líder espiritual, militar, político. Com o tempo, o Islã se expandiu como fogo no deserto. As tribos se unificaram sob a bandeira do monoteísmo. E quando Maomé retornou a Meca, não foi como fugitivo. Foi como conquistador. Ele purificou a Caaba, derrubou os ídolos, estabeleceu o culto exclusivo a Allah. Nascia ali a cidade sagrada do Islã, a direção da oração, o destino da peregrinação, o coração espiritual de mais de 1 bilhão de pessoas. Mas Meca não é apenas fé. É também poder. Ao longo dos séculos, quem dominou Meca dominou não só o território, mas a legitimidade religiosa. Os califas, os otomanos, a dinastia Saul. Cada um soube que a chave de Meca era a chave da autoridade islâmica. Hoje, a cidade é moderna, repleta de arranha-céus, hotéis de luxo e fluxos multimilionários. Mas, no centro, ainda está Caaba, simples, negra, imóvel. E milhões giram ao redor dela como se o tempo não tivesse passado. O Hajj, a peregrinação, é um dos 5 pilares do Islã. Ali, pobres e ricos vestem branco, anulam suas vaidades e caminham como irmãos. Mas o que poucos percebem é que Meca também é um centro de tensão entre xiitas e sunitas, entre islamismo político e espiritualidade pura, entre tradição e modernidade. É por isso que Meca é o segundo vértice desse triângulo sagrado. Não apenas pela fé que representa, mas pelo poder invisível que carrega. Porque no mundo islâmico, Meca não é negociável. Ela não pode ser invadida, questionada ou relativizada. Está no centro do céu e do mapa. E quem a ameaça, como fizeram os cruzados com Jerusalém ou os impérios com Bagdá, enfrenta não apenas exércitos, mas milhões de corações dispostos a morrer por ela. Enquanto Roma proclama o Cristo ressuscitado, Meca exalta a revelação final. E ambas marcham, cada uma em sua fé, em direção a Jerusalém. Jerusalém não é apenas uma cidade. Ela é uma ferida aberta. Diferente de Roma ou Meca, Jerusalém não é capital de nenhum império religioso, mas está no centro das 3 maiores religiões do mundo. É sagrada para os judeus, os cristãos e os muçulmanos. E talvez por isso, seja tão dividida. Para os judeus, é o lugar do templo. O Monte Moriá, onde Abraão quase sacrificou Isaque. Onde Salomão ergueu a casa de Deus. Onde as orações sempre se voltam, mesmo no exílio, mesmo na dor. Eles dizem, no próximo ano, em Jerusalém. Para os cristãos, é o solo onde Jesus caminhou, onde curou, ensinou, chorou, onde foi traído, crucificado, sepultado e ressuscitou. Cada rua da cidade antiga é um eco da paixão. Cada pedra carrega um evangelho silencioso. Para os muçulmanos, é o local da ascensão de Maomé. A mesquita de Al-Aqsa, no topo do monte do templo, é o 3º lugar mais sagrado do Islã. Dali, acredita-se, o profeta subiu aos céus montado no cavalo alado Burak. 3 religiões. 3 narrativas. 3 eternidades projetadas sobre o mesmo chão. E nenhuma delas disposta a ceder. Jerusalém foi tomada e retomada dezenas de vezes. Babilônios, romanos, bizantinos, califados, cruzados, otomanos, britânicos, israelenses. Cada novo conquistador deixava sua marca e criava novas cicatrizes. As cruzadas a transformaram num palco de sangue e oração. Os soldados da fé entraram gritando Deus o quer. E deixaram atrás de si ruas lavadas em sangue, judeus e muçulmanos mortos sob o mesmo céu. Depois, vieram os mamelucos, os turcos, os britânicos.
E finalmente, no século XX, o nascimento do Estado de Israel. Uma promessa cumprida para uns, uma tragédia eterna para outros. Hoje, Jerusalém é dividida por muros invisíveis e checkpoints visíveis. É ao mesmo tempo moderna e milenar, bela e tensa. E cada centímetro de pedra ali pode acender uma guerra. O Muro das Lamentações se encosta na esplanada das mesquitas. A Basílica do Santo Sepulcro se esconde entre vielas. E os olhares de soldados, rabinos, imãs e peregrinos se cruzam, com cautela. Jerusalém é como uma chama. Sagrada, intensa, mas capaz de queimar quem tenta controlá-la. O que está em jogo ali não é apenas território. É narrativa. É legitimidade. É o direito de dizer, aqui, Deus falou comigo, e não com você. Por isso, todo plano de paz falha. Porque no fundo, não se trata de um conflito político. É um confronto escatológico. Cada grupo acredita que ali o mundo começou. E que ali também terminará. E essa convicção não se negocia com diplomatas. Jerusalém é o vértice mais frágil e mais carregado do triângulo. Porque ela não pertence a um império, pertence a um mistério. E enquanto Roma envia bênçãos, Meca envia mártires e o mundo assina tratados. Jerusalém continua, esperando um rei que todos proclamam, mas nenhum reconhece no outro. 3 cidades, 3 promessas, 3 visões irreconciliáveis de Deus, salvação e verdade. Roma diz, a igreja é o corpo de Cristo, e fora dela não há plena comunhão. Meca declara, o Alcorão é a última revelação, e Maomé o selo dos profetas. Jerusalém, por sua vez, é reclamada pelos judeus como herança eterna, e também por cristãos e muçulmanos como parte do seu destino escatológico. Esse triângulo de fé, que poderia ser ponte, se tornou campo de batalha. E cada vértice, ao longo da história, usou sua fé como bandeira, mas também como arma. Durante as cruzadas, Roma convocou reis e plebeus a marcharem sobre Jerusalém. Prometia perdão dos pecados, glória e céu. O sangue derramado era considerado sagrado. Mas que céu é esse, construído sobre ossos? Séculos depois, sob a bandeira do Islã, sultões e califas devolveram a guerra. Não apenas como vingança, mas como jihad, luta espiritual e, às vezes, armada. Jerusalém foi reconquistada. E novamente, a fé foi usada para justificar a lâmina. Os judeus, exilados por séculos, voltaram no século XX com outra promessa. Que aquela terra era deles por direito divino. E assim, uma nova batalha se acendeu. Agora, com aviões, tanques, mísseis e as mesmas orações de 3.000 anos atrás. Mas o conflito não é apenas externo. Ele se infiltra nos corações. Roma olha para Meca e vê heresia. Meca olha para Roma e vê desvio. Ambas olham para Jerusalém. E querem o que está no centro da cidade. O controle da narrativa final. E os fiéis, ao invés de irmãos, são transformados em soldados. Não se trata apenas de política. O Oriente Médio não queima apenas por petróleo. Ele arde porque há homens dispostos a morrer por aquilo que acreditam ser a única verdade permitida. E mais, dispostos a matar também. As guerras santas não são exclusividade de uma religião. Todas, em algum momento, caíram nessa tentação. Roma com suas bulas e cruzadas. O Islã com seus califados e jihadistas. O sionismo com sua fusão de terra, profecia e política. É a fé, quando corrompida pelo poder, que se torna a mais perigosa das armas. Porque ela não admite dúvida, não aceita meia-verdade, e transforma o nós contra eles em nós contra os infiéis. Por isso, o triângulo sagrado da guerra não é apenas uma metáfora geográfica. É uma geometria espiritual do conflito humano. É a repetição cíclica da arrogância de tentar possuir o que deveria ser mistério. A vontade de Deus. E nesse jogo, quem perde sempre é o povo. As crianças que crescem com bombas em vez de orações. As mães que enterram filhos em nome de uma promessa que não compreendem. Os homens que carregam armas com versículos gravados no peito.
Enquanto isso, os vértices continuam erguidos, inabaláveis, sagrados, insaciáveis. Roma, com seus altares. Meca, com seu silêncio sagrado. Jerusalém, com sua dor exposta. E o mundo assiste, impotente, à dança eterna da fé que se esqueceu do amor e abraçou o poder. Desde os tempos antigos, homens tentam desenhar a paz com tinta sobre areia. Conferências, tratados, mapas refeitos por mãos ocidentais, discursos de líderes com promessas de reconciliação. Mas Jerusalém continua dividida. Meca continua fechada ao outro. E Roma continua falando de unidade, com os muros da doutrina em volta. O triângulo sagrado não se curva a negociações, porque ele não é feito apenas de política. É tecido com fé, orgulho ancestral e narrativas milenares que nenhum papel diplomático consegue apagar. No século XX, o mundo assistiu à criação do Estado de Israel. Para muitos judeus, era o cumprimento de uma promessa de Deus. Para milhões de árabes, era o começo da Nakba, a catástrofe. Desde então, a paz virou um fantasma que assombra todos os corredores da ONU. Os acordos de Oslo tentaram um meio-termo. 2 estados, 2 narrativas coexistindo. Mas como coexistir quando os 2 lados acreditam que aquela terra foi dada por Deus, exclusivamente a eles? Roma tentou se posicionar como ponte. Papados fizeram gestos de reconciliação. Beijos no chão de Jerusalém, visitas ao Muro das Lamentações, pedidos públicos de perdão. Mas enquanto isso, muros de concreto eram erguidos na Cisjordânia. Bombas explodiam em Tel Aviv. Foguetes caíam em Gaza. Meca, através da liderança saudita e de outros países islâmicos, financiou discursos de resistência, além de iniciativas de paz regionais, que muitas vezes fracassaram pela mesma razão. Nenhuma cidade do Triângulo está disposta a ceder espiritualmente, porque a disputa é invisível. Ela está no DNA de cada religião que considera sua revelação como a última e definitiva. E quando há apenas uma verdade permitida, tudo que diverge vira ameaça. Não é a ausência de vontade política que impede a paz. É a presença inabalável de certezas espirituais. Para um judeu ortodoxo, Jerusalém deve estar sob domínio de Israel, porque assim manda a Torá. Para um cristão devoto, a volta de Cristo está intimamente ligada àquela cidade, porque assim ensina o Apocalipse. Para o muçulmano, Al-Quds pertence ao Islã, porque assim foi revelado no Alcorão. Como se sentam à mesma mesa homens que acreditam, sinceramente, que ceder 1 centímetro de solo é trair o próprio Deus. Enquanto isso, as nações do Ocidente tentam intervir com conceitos como Estado laico, direito internacional, pluralidade religiosa. Mas o solo sagrado não entende a linguagem da neutralidade. Ele responde com eco antigo, com as vozes dos profetas e dos mártires que ainda caminham, invisíveis, por suas ruas. Não há paz possível quando o que está em disputa não é apenas um território, é uma profecia. O triângulo não se desfaz porque ele não é desenhado por geógrafos. Ele é traçado no coração dos que acreditam. E por isso, resiste a tanques, tratados, petições e até orações. No Oriente Médio, cada cúpula dourada, cada torre de minarete, cada sino que toca ao entardecer, é também um lembrete. O silêncio da paz ainda não foi conquistado. Porque o que está em jogo não é apenas quem governa a terra, é quem representa o céu. O que une Roma, Meca e Jerusalém não é apenas o sangue, é o sagrado. Mas o sagrado, quando colocado nas mãos erradas, se torna perigoso. Roma ergueu catedrais sobre as ruínas de um império. Meca transformou o deserto em epicentro do mundo islâmico. Jerusalém nunca foi domada, apenas ocupada por turnos, por impérios, por ideologias. E assim, o triângulo permanece, não como uma simples figura geométrica, mas como o retrato de um drama humano que nunca termina. O desejo de controlar aquilo que só pode ser recebido. O divino. Cada vértice representa não só uma religião, mas uma tentação ancestral. A tentação de possuir Deus, de colocá-lo sob bandeiras,
sob exércitos, sob decretos, de usá-lo como justificativa para matar, excluir, conquistar. Mas talvez o maior erro da humanidade tenha sido esquecer que Deus não habita em monumentos de pedra, nem pode ser capturado por doutrinas sem coração. Roma ainda sonha com unidade, mas colhe divisões. Meca clama por pureza, mas enfrenta as rachaduras internas do próprio Islã. Jerusalém chora, porque já foi profanada por todos. E nós continuamos assistindo, lendo manchetes, discutindo política, torcendo por um lado ou outro, sem perceber que o conflito maior não está entre as cidades, mas dentro do ser humano. Enquanto a fé for usada para dividir, haverá guerra. Enquanto a religião for usada para conquistar, haverá sangue. Enquanto o homem quiser moldar Deus à sua imagem, e não o contrário, o triângulo continuará ardendo, alimentando cruzadas modernas, radicalismos, intolerância. Mas há uma outra possibilidade, porque em algum lugar, em meio às ruínas, ainda existem homens e mulheres de fé que não querem poder. Querem apenas verdade. Não querem dominar. Querem servir. Aqueles que veem em Roma, não a sede de uma instituição, mas o testemunho de mártires. Que veem em Meca, não um trono de ouro, mas um chamado à submissão ao Altíssimo. Que veem em Jerusalém, não uma bandeira nacional, mas a cidade do Deus vivo, onde a paz é mais do que uma política. É uma promessa. Talvez o triângulo sagrado nunca se desfaça, mas ele pode ser transfigurado, não por tratados, mas por conversões silenciosas, por orações sinceras, por arrependimentos profundos. No fim, talvez a guerra entre Roma, Meca e Jerusalém não termine num campo de batalha, mas no coração de um homem que, finalmente, decide não matar em nome de Deus, mas viver por ele. E quando isso acontecer, o triângulo não será mais o símbolo de uma guerra sem fim, mas o mapa de um reencontro. O reencontro entre fé e verdade, entre homem e eternidade, entre o céu e a terra santa. Se esse vídeo te fez enxergar a fé com outros olhos, se você sentiu o peso da história, a força do sagrado e o silêncio das guerras invisíveis, então inscreva-se no canal Areia e Sangue. Aqui, não contamos apenas fatos. Revelamos os símbolos por trás da guerra, as profecias por trás das cidades, e os conflitos que ainda queimam sob as areias do tempo. Ative o sino para não perder os próximos episódios, porque ainda vamos explorar os impérios esquecidos, os mártires apagados e os segredos enterrados onde a fé encontra a espada. E lembre-se, o que a história não contou, a poeira da guerra ainda sussurra.